Exercícios do PET, semana 3 e 4. Para ajudar vocês a resolverem os exercícios da semana 3 e 4 do PET, volume 2, eu estou gravando esse vídeo. Então, a primeira questão. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 8 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa de uma seção transversal em 1 minuto. O que você tem que fazer? Primeiro, você vai extrair os dados do problema. Primeiro falou aqui que tem uma corrente elétrica com intensidade igual a 8, você já anota ele aqui. Fala que para atravessar essa seção transversal, a carga demorou 1 minuto. Preste atenção nesse 1 minuto, porque minuto não é sistema internacional. Você tem que transformar isso aqui para segundos. E aí você vai calcular o valor dessa carga. É só aplicar a fórmula da intensidade da corrente elétrica, variação de carga sobre variação de tempo. Na atividade 2, fala para citar quais os principais aspectos que permitem um material ser condutor ou isolante elétrico. O que você tem que fazer? Assiste a aula 7, que lá eu explico sobre os elétrons livres. A principal característica, no caso de um condutor para um isolante, é a presença dos elétrons livres em um condutor. Para você entender o que é o elétron livre e elaborar uma resposta, volta lá na aula 7 e elabora uma resposta bonitinha aqui. A atividade 3. Sobre a associação de pilhas, um estudante possui um rádio que funciona com uma tensão constante de 6 volts. Quantas pilhas de 1,5 volts o estudante deve associar para fazer funcionar o rádio? Faça um esquema mostrando como devem ser dispostas as pilhas associadas pelo estudante. O que você tem que fazer? Sempre extraia os dados do problema. Fala ali que, que o rádio ele funciona com uma tensão constante de 6 volts. Então, 6 volts é a tensão, a DDP necessária para funcionar o rádio. E a DDP, a tensão é dada por U. Sabendo que uma pilha tem 1,5 volts, tem uma DDP de 1,5 volts, quantas pilhas, então, serão necessárias para funcionar o rádio? Você vai descobrir isso. E sabendo a quantidade de pilhas, você ainda vai ter que montar o circuito, fazer o desenho. Eu vou fazer um exemplo aqui com 3 pilhas, para vocês entenderem como que é para fazer o desenho. Não é que a resposta é 3, não, presta atenção. É só para mim te dar um exemplo de como que você vai fazer. Você vai descobrir quantas pilhas vão ser necessárias e vai fazer o desenho. Supondo que fosse 3 pilhas. Você vai colocar uma pilha atrás da outra e colocar o fio de eletricidade aqui, o fio condutor, saindo de um ponto da última pilha até a parte de trás da primeira pilha. Atenção com os polos da pilha. Sempre você vai colocar o lado positivo ligado no lado negativo. Você não pode colocar uma pilha com as duas partes positivas, uma do lado da outra, uma ligada na outra, não. Quando você vai funcionar qualquer equipamento, normalmente você não coloca uma pilha para cima, outra para baixo, uma pilha para cima, outra para baixo. Porque precisa fazer essa corrente aqui. A parte positiva tem que estar ligada na parte negativa para poder atravessar a corrente aqui. E também coloca para mim qual que é o sentido da corrente. A corrente ela vai de onde? Do maior potencial para o menor potencial. O sentido convencional que eu expliquei nas aulas de conteúdo fala sobre o sentido da corrente, o sentido convencional que é adotado em circuitos elétricos. Coloca aqui para mim as setinhas indicando para qual lado que vai ser o sentido dessa corrente. Atividade 4, letra A, da semana 3 e 4. Descreva a lei de Ohm e responda. Uma lâmpada de residência é ligada a uma fonte de 120 volts. Então, uma corrente de 2 amperes passa pelo circuito. Qual o valor da resistência do filamento da lâmpada? Você vai calcular a resistência. Primeira coisa, descreva a lei de Ohm. Você tem que ir lá e procurar as leis de Ohm. Está lá nas aulas de conteúdo. Primeira lei de Ohm vai ser tensão igual a resistor vezes intensidade da corrente. E a segunda vai ser o resistor igual a resistividade elétrica do material vezes o comprimento
do resistor dividido pela área. Depois que você escrever aqui a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm, as fórmulas que você vai usar para resolver a atividade, você extrai os dados do problema. Essa lâmpada é ligada numa fonte 120 da residência, então a tensão elétrica, a diferença de potencial dessa rede é 120 volts. Foi dado que a corrente que passa pelo circuito é de 2 amperes e pede para calcular a resistência. É só aplicar a primeira lei de Ohm. Você vai conseguir encontrar o valor da resistência. Atividade 4, letra B. Os choques elétricos produzidos no corpo humano podem provocar efeitos que vão desde uma simples dor ou contração muscular até paralisia respiratória ou fibrilação ventricular. Tais efeitos dependem de fatores como a intensidade da corrente elétrica, duração da resistência da porção do corpo. Letra A. Suponha, por exemplo, um choque produzido por uma corrente de apenas 4 mA e a resistência da porção do corpo envolvida seja de 3.000 ohms. Então, qual pode ter sido o valor da tensão da fonte que provocou o choque elétrico? Primeiro, extraia os dados do problema. Eu tenho aqui uma corrente de 4 miliamperes. Observe a unidade de medida. Mili significa 10 elevado a menos 3 amperes. Então, você já transforma aqui esse miliamperes em amperes. Então, vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 3. Foi dada aí que a resistência do corpo envolvido é de 3.000 ohms. Então, o R aqui já é 3.000. Aplique a primeira lei de Ohm, que você vai encontrar o valor da tensão da fonte que provocou o choque elétrico. Atividade 4C. Existem dispositivos que, ao serem aquecidos, mudam suas propriedades de resistividade elétrica. Quais fatores também podem influenciar as propriedades elétricas de uma resistência? O que você tem que fazer? Lá na aula 8, eu falei sobre as leis de Ohm, a primeira e a segunda lei de Ohm. E expliquei sobre essa fórmula da lei de Ohm. Volta lá que você vai descobrir quais são essas propriedades. E elabora uma resposta bonitinha aqui. Atividade 4D. Um chuveiro elétrico é submetido a uma DDP de 220 volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes. Qual a resistência do chuveiro? Muito simples. Extraia de novo os dados do problema. Eu tenho uma DDP, eu tenho uma tensão de 220 agora e tenho uma intensidade de 10. E pede para calcular a resistência R. É só a aplicação da primeira lei de Ohm. Atividade 4D. Quando estamos molhados, temos a resistência do corpo em média de 1.000 ohms. Se ao som da figura ao lado, que eu não coloquei aqui, mas está na apostila de vocês, está ligada a uma rede de 120 volts e uma pessoa toma um choque ao ligá-la à tomada, qual será a corrente elétrica que irá percorrer o indivíduo? De novo, extrai os dados do problema. Eu já tenho o valor da resistência de 1.000 ohms, então R aqui vai ser 1.000. Eu sei que o valor da tensão é 120 volts e eu quero saber a corrente elétrica, que é o I. É só, de novo, aplicação da primeira lei de Ohm. Segunda atividade 4. A gente acabou de sair da atividade 4 e na apostila manteve ali o número 4, aquela sobre o Enem. Um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola, resolve montar sua lanterna. Utilizando-se a lâmpada e da pilha, retiradas do equipamento e de um fio com as extremidades descascadas, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Deu 7 situações dele tentando acender a lâmpada com o fio descascado e uma pilha. Tendo por base os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu? Aí você tem que marcar se é na letra A, B, C ou D.
O que você tem que fazer? Observe a posição de cada elemento do circuito. O fio, ele deve sair do polo da pilha e encostar no polo da lâmpada. Vamos analisar, por exemplo, o número 1 aqui. O polo da pilha é essa parte aqui do meio aqui embaixo e essa parte altinha aqui em cima. E o polo da lâmpada é essa partezinha altinha da lâmpada e a rosquinha dela, essa parte enroscadinha dela. Se o fio está ligado em um dos polos da pilha e a lâmpada ligada no outro polo e no fio, essa lâmpada vai acender. Então, nesse primeiro aqui, a gente já percebeu que a lâmpada vai acender. No segundo caso, observe aonde que está o fio. O fio não está no polo da pilha, ele está do lado da pilha. Então, nesse número 2 aqui, a lâmpada não vai acender. No número 3, é similar ao número 1, né? Sai de um polo aqui da pilha, liga na lâmpada e a lâmpada no polo da pilha. Então, ok, vai acender. No número 4 tem nada a ver. Se você colocar uma lâmpada na parte do lado da pilha, vai acender? Não tem como, né? Então, a 4 aqui não tem nem lógica. Se você colocar o fio na parte de cima da lâmpada, aqui no vidro da lâmpada, ela vai acender? Nesse número 6, observe que o fio ele sai de um dos polos da pilha, mas o polo da lâmpada não está ligado. No caso 7, o polo da lâmpada está ligado no polo da pilha e nessa parte altinha aqui da lâmpada, que é um dos polos. Então, liga em um dos polos e liga na parte rosquinha, na parte enroscadinha da pilha. Então, nesse número 7, a lâmpada vai acender pelo fato do fio estar passando pelo fato do fio estar encostando nesse polo altinho da lâmpada e a parte enroscadinha na pilha. Nesse caso aqui, esse polo da lâmpada, ele não está encostando em nada. Então, nesse 6 aqui não vai acender, não. Aí vocês olham aí qual que deu, A, B, C ou D. A atividade 5. Nosso consumo de energia elétrica é graças à transmissão de eletricidade da usina elétrica até as nossas casas. Pesquise e descreva como a energia elétrica chega até a sua casa e quais as suas principais características. Faça uma pesquisa para aprofundar no assunto, mas eu vou dar uma explicação aqui mais ou menos sobre como que funciona. Nós temos um rio, né? O Brasil, a maior parte da energia elétrica é proveniente de hidrelétricas, no qual tem-se o rio, faz-se um barramento nesse rio, e esse barramento é as usinas hidrelétricas. Nessa usina tem um gerador que vai transformar a energia potencial, por isso que precisa do barramento, para poder gerar uma energia potencial aqui da altura da água. Então, a energia potencial é transformada em energia cinética nesse gerador e essa energia cinética é transformada em energia elétrica de alta tensão, que é transmitida pelas linhas de transmissão. Ao chegar na cidade, antes de chegar na sua casa, essa linha de transmissão passa por um transformador, que vai transformar a energia de alta tensão em uma energia de baixa tensão para chegar até a sua residência. Basicamente é isso. A atividade 6, semana 3 e 4. Diversos dispositivos podem ser inseridos nos circuitos elétricos. Equipamentos como o da imagem ao lado, que eu também não coloquei, facilitam a construção de circuitos elétricos associados a dispositivos tecnológicos. Amplie seus conhecimentos pesquisando sobre pilhas de lítio e materiais com propriedades supercondutoras de eletricidade. Essa número 6 aqui eu vou deixar para vocês fazerem a pesquisa e aprofundar no assunto. Faça uma pesquisa no Google aí sobre o que são as pilhas de lítio, como que elas funcionam e como que são as propriedades de materiais supercondutores. Se tiver alguma dúvida, eu explico em outro vídeo. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha e se inscreva no canal.